O baru é a semente valiosa do baruzeiro, uma árvore nativa do Cerrado presente apenas na América do Sul. No segundo maior bioma do Brasil, o baru é o sustento de muita gente, cultivado por saberes antigos. Passado e presente se combinam na valorização da natureza para o alimento do futuro. O baru, além de comer amêndoa, né? Hoje nós já estamos aí aproveitando a polpa, né? Que eu vou até mostrar aqui, né? Essa aqui é o fruto, né? Inteiro. E aí hoje a gente já está aproveitando essa polpa aqui que chamamos de proteína. Além de ser muito nutritivo, né? Veio para complementar a renda da agricultura familiar. Atualmente, mais de 300 famílias se mobilizaram para trabalhar com a cooperativa na comercialização, no extrativismo, na coleta sustentável desse fruto e, consequentemente, na quebra da castanha. Todo o processo ainda é 100% artesanal, manual. As famílias quebram esse baru ainda em foices, em facões ou até na pedra, como a gente fazia antigamente. Nós nos baseamos na economia circular, aproveitamento de resíduos. Ele é um produto com identidade territorial. Ele reflete a cultura alimentar. Ele reflete a sociobiodiversidade. Uma cultura em crescimento. A demanda de mercado pela amêndoa, ela hoje vem do varejo, ela vem de mercados internacionais. Nós conseguimos um parceiro, a Copa Base, que é uma cooperativa muito atuante na região, liderada por mulheres, que em 2018 começou com 27 quilos de amêndoa e hoje já está com 8 mil quilos de produção. O fruto em si tem a castanha, tem a casca, tem o endocarpo, tem a parte dura lá dele e tem a polpa. Por que não desenvolver um trabalho de aproveitamento integral desse fruto? Então, se a gente pensasse que a gente teria para ofertar para o mercado 5% que é a castanha, mais 45%, a gente já está falando de 50% de um único produto, o que, consequentemente, é maior valor agregado, mais renda no bolso dos agricultores e das famílias e maior competitividade para a cooperativa. A gente conseguiu demonstrar no projeto que sim, é possível a gente ter dois ingredientes bastante interessantes, que é a pasta de baru e a farinha de baru, e além, a gente conseguiu demonstrar que esses ingredientes eles podem ser adicionados na formulação de alimentos plant-based com excelente aceitação, com excelente valor nutricional, e dentro desses produtos nós fizemos 3 aplicações distintas, que é em hambúrguer vegetal, em quibe vegetal e também em nuggets. Levando em consideração que nós temos uma polpa que ela é extremamente aromática, certo? Ela tem características adocicadas, e aí a gente obteve um ingrediente de farinha viável para o desenvolvimento de formulações. Depois, formulamos um outro ingrediente, que foi a pasta, com a adição de água e de óleo na própria polpa in natura, além de facilitar a incorporação dela nos produtos, ter uma facilidade de estocagem. Utilizando a polpa, a gente não aumenta a pressão ambiental sobre o cerrado. Pelo contrário, a gente otimiza o aproveitamento do baru a partir da mesma matéria-prima. Então é a lógica do aproveitamento integral. Isso para nós já é motivo mais do que suficiente para se debruçar, para aplicar toda a nossa infraestrutura de pesquisa para dar apoio ao fortalecimento dessa cadeia produtiva. E nós conseguimos então transformar hoje um produto que é descartado num interessante ingrediente que ele pode ser aplicado em produtos plant-based que tem um mercado cada vez mais crescente. A partir desse projeto foi possível a geração de uma série de protótipos com níveis diferenciados de complexidade em relação ao modelo, os quais contemplam o uso de impressão tridimensional para a produção de estruturas funcionais, que possibilitam que, num futuro próximo, desenvolvamos produtos tecnológicos baseados nessa solução. Se nós pensamos na produção comercial da farinha e da pasta, que foram os ingredientes desenvolvidos a partir dos processos que nós trabalhamos em laboratório, quando a gente for aplicar isso na cooperativa, quando a gente for olhar isso como a inovação pela adoção, é necessário se debruçar sobre os equipamentos de quebra, descasque e despolpa. E a replicação dos testes em escala real, em escala industrial, são hoje os grandes desafios para que a gente possa fazer com que a adoção aconteça. Por que não? Uma carne de baru, uma farinha de baru, né? um alimento a partir da polpa do baru que tenha consigo todos os rótulos que a gente gosta tanto de ouvir, de participar e de contribuir, que seja socialmente justo, né? Economicamente viável, socialmente correto, um trabalho de conservação do cerrado em pé.
Valorizar a natureza, os saberes brasileiros e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de proteínas alternativas é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do DIEFI. Por isso, apostamos no potencial da polpa do baru, aproveitando todos os benefícios desse alimento para criar novos sabores e possibilidades para o mercado plant-based, respeitando a sociobiodiversidade do Cerrado. Você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.